Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje eu venho te explicar o que é o Steamatrix e como ele funciona. Antes de começar o vídeo, deixa eu dar um gole no meu café, pelo amor de Deus. Porque é 5 e pouca da manhã e hoje é sábado. Então eu tenho que fazer esse vídeo, tá? Bom pessoal, como saiu o vídeo explicando o que é o Chronozen, muita gente no WhatsApp, no próprio YouTube e também no Instagram pediu para fazer um vídeo do Steamatrix, mas ele já estava programado, tanto que o roteiro já está pronto, que é esse aqui, tá? Então, da mesma forma como foi o vídeo do Chronozen, eu vou estar trazendo a vocês sobre o que é o Steamatrix, qual a finalidade, comunidades, macros e assuntos diversos, incluindo o melhor local para você comprar, beleza? Então vai ser tudo tranquilo e muito fácil. A finalidade desse vídeo é te ajudar a você escolher se você vai querer comprar o adaptador ou não. Tá certo? Entenda que o Steamatrix, antes de começar o vídeo, ele é o melhor adaptador para mouse e teclado. Não se tem melhor que ele, tá certo? Só que ele ficou parado no tempo e bateu um teto, não tem o que mais melhorar nele, mesmo você jogando de mouse e teclado. Só que até nesse teto, o Steamatrix para mouse e teclado continua sendo o melhor adaptador para isso, tá certo? Então, no resto do vídeo vocês vão ver o porquê de eu ter falado isso logo no início, beleza? Bom pessoal, como todo mundo sabe, o Steamatrix ele é o adaptador da Steamtec. Na minha visão, o aparelho Steamatrix ele foi feito mais para agradar a sua comunidade mesmo, porque de acordo com a época quando tinha o Steam 4 e o Steam Apex, muita gente ficava pedindo a atualização do próprio adaptador, porque não se tinha melhora, já que os concorrentes você conseguia utilizar recoil, scripts, muitas outras coisas. E o Steam Apex, como ele não tinha isso, o pessoal tem que criar outras configurações para ter isso. Então, na minha visão, ele foi feito mais para agradar a comunidade mesmo. O Steamatrix, ele é uma atualização direta de dois adaptadores, que é o Steam Apex focado totalmente para mouse e teclado e o Steam Nexus, que é um adaptador focado totalmente para controle. Então, a empresa uniu o útil ao agradável e daí saiu o Steamatrix, porque grande parte da comunidade do adaptador que tinha Steam Apex ficava pedindo para que fosse possível fazer macro de recoil e muitos outros macros para ajudar na jogabilidade e movimentação, já que o maior público da Steamtec é mouse e teclado. O Steamatrix ele funciona no Xbox 360 até o Xbox SX, PS4, PS5, seja Fat, Slim ou Pro, Nintendo Switch 1 e 2 e PC, seja de controle ou mouse e teclado. Esse aviso é apenas para você que tem PS5, beleza? Como todo mundo sabe, no PS5 você precisa de um outro cabo de internet para você estar acoplando no seu Steamatrix para estar funcionando no PS5, beleza? Então o dispositivo Steamatrix você não precisa de um dispositivo extra, ele por si só já faz esse passo a passo. Aí o seguinte, o que é que acontece por você estar utilizando a forma de acesso remoto? Se sua internet tiver uma instabilidade, você vai ter um delay, ou seja, vai demorar um pouco para o seu controle responder e muitas das vezes você vai ser desconectado e seu controle para de funcionar. Para você não ter esse problema, você tem que comprar o P5 Mate Pro, P5 General, P5 Mate normal ou o Below the Pro. Então é recomendado que vocês comprem esses três produtos se você tiver no PS5. Aí você escolhe qual é o melhor dos três. Se você for jogar de mouse e teclado, eu recomendo que você compre o P5 General, porque ele é feito para isso. Beleza, pessoal? Caso você jogue de controle ou mouse e teclado, o P5 Mate Pro já tá bom o suficiente. Fechou? E é isso. Ah, sim, uma coisa que eu ia esquecendo. Muita gente acha que o Steamatrix ele faz com que você jogue a 1000 Hz. Pessoal, ele não faz nada de rodar a 1 ms. Quando você seleciona 1000 Hz, 250, 500 e padrão, significa que a taxa de emulação vai ser essa, mas que não vai ter isso de 1 ms, tá certo? Taxa de emulação é totalmente diferente de físico,
tá certo? Ainda assim você vai ter o delay de 4 ms do Shimatrix, independente do valor que você colocar lá. Por mais que o Shimatrix você consiga jogar de controle, ele não é feito para controle. O Shimatrix ele é 100% para mouse e teclado. É onde todo mundo tira o melhor resultado com o adaptador, já que a grande maioria dos usuários do Shimatrix saíram do Shin Apex, Resno S1, outros como o próprio Shin 3. Então é uma galera que joga só de mouse e teclado. Ele funciona em qualquer jogo, ainda mais agora por conta dos macros. Então, se você joga um jogo de FPS e quer ter o Rapid Fire e Recoil, funciona também. Se você quer fazer combo infinito para jogo de luta, também funciona. Jogo de arremesso, de esporte como basquete, até chute verde no futebol, também vai funcionar por conta dos macros. Antigamente não era possível. Ele não funciona em jogo de corrida, tá pessoal? É muito difícil mesmo. A premissa do Shimatrix está para quem joga de mouse e teclado, porque a emulação ficou mais precisa e você consegue fazer os micro e macro ajustes para ter uma sensibilidade parecida com o mouse e teclado nativo do PC e ter o aim assist padrão do jogo, porque você está emulando um controle no mouse e teclado. Além disso, o Shimatrix, assim como os seus antecessores, ele é um adaptador de ajuste pessoal. Tudo fica realmente ao seu gosto, você tem que adaptar ele para a forma que você joga. Então esse micro e macro ajustes faz com que o Shimatrix ele seja o melhor adaptador para mouse e teclado do mercado. Muitos acham que o Shin Apex e o Shimatrix é a mesma coisa, e não pessoal, não tem como comparar o Shin Apex ou qualquer adaptador antes de 2020 com o Shimatrix. Nenhum adaptador tem o que o Shimatrix tem, tá certo? Até os próprios aplicativos que emulam mouse e teclado no PC não tem a mesma eficiência que o Shimatrix tem. O Shimatrix ele é muito além, a galera tá muito agarrada ao passado ainda, mas o Shimatrix ele tem uma tecnologia muito além do que você espera. Por mais que o Shimatrix ele é uma atualização direta do Shin Apex, todos os erros e falhas de leitura de mouse que o Shin Apex tinha foi retirado no Shimatrix. Além disso, o Shimatrix ele trouxe uma mecânica de infinidade de macro. O que é isso? É você utilizar literalmente todo o seu teclado e partes do mouse para você mapear um macro de movimentação, e isso ajuda muito. Imagina, você para ficar fazendo o Snake no Shimatrix, você só precisa pressionar uma tecla, não precisa colocar o S para trás e ficar apertando, agachando e indo para frente. Uma tecla só faz isso. E isso independente do teclado que você está usando. Se você estiver utilizando um teclado completo, funciona da mesma forma. Se estiver utilizando um teclado de uma mão só, funciona da mesma forma. Se estiver usando um teclado de 4 teclas, também vai funcionar da mesma forma, a não ser que ele não reconheça. Além disso, você consegue até criar macro para você colocar na sensibilidade do seu mouse para funcionar de uma forma. E outros adaptadores não fazem isso, tu entendeu? Eles seguem uma coisa antiga. O Shimatrix ele é um adaptador novo, de nova geração. Tá faltando os outros acompanharem ele ainda. Para controle, ele não dá esse 100% do que é o teclado e mouse, mas ele dá um bom resultado sim. Agora tem um pequeno problema, você não consegue colocar macro de movimentação para o controle, porque se você fizer isso, você acaba perdendo totalmente a tecla. Então para controle, tudo é resumido em recoil e aim assist padrão. Você no controle tem muitas outras opções, como ajeitar drift analógico, deixar o analógico mais leve, mais pesado, só que isso é algo pífio, tu entendeu? Não chega perto do que o Shimatrix faz para o mouse e teclado. Daí tu pode chegar para mim e perguntar assim, mas HTG, por que o controle não é bom pro Shimatrix? Pessoal, o controle, em comparação ao Shimatrix, para mouse e teclado, ele não faz metade. Vou te dar um exemplo. Os macros do Shimatrix, você consegue fazer tanto para controle quanto para mouse e teclado. Massa. Só que a galera que usa no mouse e teclado, por causa do mouse, eles conseguem ter uma precisão muito superior a um cara de controle. Porque o mouse no Shimatrix, ele é medido por milissegundos, graus e centímetros. Então, tu mexer um pouquinho o mouse, no Shimatrix ele vai estar reconhecendo. No controle não. Se tu der uma apertadinha assim pro lado pro controle, no Shimatrix vai entender que tu tá fazendo um movimento muito grande. Então, os micro e macros ajustes no controle do Shimatrix, pelos macros você não consegue fazer, porque é muito diferente de você estar utilizando isso aqui. Entendeu? Ele é feito para isso aqui. Você no Shimatrix, você pode ajustar a parte do analógico. Porra, massa, você pode ajustar, deixar mais pesado ou mais leve. Mas dentro do jogo que tu joga, já tem essa opção de aceleração, que no caso é o multiplicador de sensibilidade.
No Shimatrix você consegue mapear até a sensibilidade do mouse pelo DPI dele, tu entende? Coisa que no controle você não consegue. Então assim, o Shimatrix ele é feito para mouse e teclado mesmo você utilizando o controle para utilizar macro de recoil, ficar bonitinho o recoil, mas você só vai estar utilizando isso, é só 50%, é que nem você comprar um Chrono Zen e utilizar um script gratuito achando que ele é a melhor coisa, só que não é, porque tem os pagos, tu entendeu? Então assim, quem quer ter um Shimatrix é porque joga de mouse e teclado. E mesmo o Shimatrix batendo um teto, o pessoal do mouse e teclado tá satisfeito com ele, porque muitos vieram do Shin Apex e outros vieram de outros adaptadores de mouse e teclado e aplicativos de mouse e teclado e não se arrepende de ter comprado o Shimatrix. É muito difícil um cara sair do Shimatrix e ir pro Chrono Zen para jogar de mouse e teclado. É mais fácil eles combarem os dois. Ei pô, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e dar o like, porque esse vídeo deu um trabalho. E nada mais justo tu dar uma força nele, porque se tu for depender de gringo explicando, tu tá ferrado. Certo, HTG, eu entendi. Agora, o que seriam os macros que você tanto fala no vídeo? Pessoal, os macros são sequência de botões que você consegue fazer e limitar ele para uma tecla. Por exemplo, o macro do Bunny Hope, que quando você pressiona o espaço, seu boneco fica pulando o tempo todo. Aquela tecla espaço vai ficar mapeada apenas para o Bunny Hope. A HTG é tipo os mods do Chrono Zen, né? Não, pessoal. Os mods do Chrono Zen, eles não tomam posse da sua tecla. Por mais que funcionem parecidos, só que são totalmente diferentes. Os macros do Shimatrix é feito para você mapear a tecla que você quer que funcione naquele tipo de macro. Quando você deixa o macro naquela tecla, você perde ela por completo, porque assim que você der um toque nela, ela vai fazer o macro que você escolheu. Já os mods do Chrono Zen dos GP6 scripts não, porque no Chrono Zen, quando você ativa o macro, você não perde aquela tecla. A função daquela tecla do controle ou do mouse teclado, que é uma emulação de controle, funciona igual. Por exemplo, o macro do slide cancel no Shimatrix, como é que ele funciona? Quando você está correndo e você dá um toque na tecla C, ele desliza e sobe sozinho. Mas se você ficar parado e dar um toque na tecla C, seu boneco vai agachar e levantar. Nos mods do Chrono Zen, não funciona dessa forma. Quando você está correndo e dá um toque na tecla C, ele vai agachar e levantar, porque o macro do slide cancel ele faz isso. Só que quando você está parado e der um toque na tecla C, seu boneco vai agachar. Tu entendeu? Já no Shimatrix, o boneco agacha e levanta, porque a tecla C está feita esse movimento. Tu entendeu? Então, o macro, ele toma posse da sua tecla e você não consegue mais usar ela. Já o mod do Zen, ele permanece com o macro e você não perde a função daquela tecla. Tu entendeu? Só que como no teclado tem várias teclas, você tem várias opções de ajustar da forma que você quiser. No controle, se você fizer um macro de slide cancel e deixar em uma tecla só, por exemplo, no B, você perdeu o B, você não consegue agachar. Por isso que muitos compram controles que tem pedals para você mapear diretamente no pedal. É uma opção, mas você gastar muito para ter apenas essa opção é complicado. Então, para controle, você tem que escolher bem quais macros você quer estar utilizando, porque ao invés de te ajudar, aquele macro pode te atrapalhar. Imagina tu numa partida, tu fez o slide cancel, tá parado e tu quer abaixar para o cara não te ver. Aí teu boneco abaixa e levanta. Acabou-se. O cara já te viu e aí tu vai ter que ver outra coisa. Então tem que escolher bem o que é que você quer estar utilizando nos macros na parte de controle, beleza? Então se você pensar bem, todo mundo tá usando o mesmo adaptador, só que esse mesmo adaptador traz resultados para grupos diferentes. Então para quem joga de mouse e teclado tem um resultado muito absurdo e quem joga de controle tem um resultado bom, mas não chega nem perto ao que o mouse e teclado faz. Entenda, pessoal, que a parte de binds, que é o macro, ele é apenas uma bonificação que uniu o útil ao agradável. Só que o Shimatrix, ele é feito perfeitamente para mouse e teclado, não para controle. Você consegue utilizar os macros e tudo mais, só que em comparação a quem joga de mouse e teclado, você não vai ter um resultado superior a eles. Agora, vamos entender como o Shimatrix funciona. Vamos começar pelo mais fácil, que é o controle. Quando você joga de controle no Shimatrix, ele é a mesma coisa, entre aspas, que o Chrono Zen, que ele toma posse do seu controle, para que os macros e configurações que você fez no Shimatrix funcionem da forma que você configurou. E é só isso, não tem mais nada de especial, já que o controle é só para fazer os macros e você ajustar a sensibilidade do analógico que você já deixa funcionando no Shimatrix. Se você joga de PS5, você consegue utilizar o Slow Motion, que é para você ficar movendo o controle e ele ficar mexendo dentro do jogo, beleza, mas fora isso, não tem mais nada. Você consegue ajustar a velocidade do analógico, tirar drift e essas coisas, mas isso você já consegue fazer dentro da configuração
configuração do jogo, não vai te dar um burst de aim assist, de movimentação ou algo do tipo. Já para mouse e teclado é bem diferente. O Shimatrix para mouse e teclado, caso você queira jogar emulando totalmente o controle, tem essa opção, mas também tem a forma híbrida, que é PC mais controle emulado. Controle emulado é o padrão dos adaptadores, muito comum para quem joga no console e também no PC, que quando você conecta o teclado e mouse, você vai estar emulando um controle e aí você consegue ter o aim assist do jogo que você quer jogar. A forma híbrida é quando você tem acesso às teclas do mapeamento do jogo, como se você estivesse jogando em mouse e teclado nativo, sem adaptador nem nada, mas as teclas que você mapeou dentro da configuração do Steam Manager. Se caso você não entendeu o híbrido, eu vou te dar um exemplo. O Control, ele geralmente é feito para que quando você der um toque, você deite automaticamente. Se você fosse mapear essa tecla no controle, quando você desse um toque, seu boneco iria agachar e quando você pressionasse, você iria deitar. Mas como ele funciona de forma híbrida, o jogo entende que o Shimatrix é apenas um hub USB e que seu teclado realmente é seu teclado mesmo. Então, quando você conecta o mouse e teclado no Shimatrix e deixa ele de forma híbrida, você consegue apertar o Ctrl e você consegue deitar instantaneamente sem macro ou algo do tipo. E isso sem dar conflito dentro do jogo. Nenhum mouse e teclado faz isso. Além disso, o Shimatrix ele tem o seu próprio DPI que não dá conflito com o DPI do mouse. O DPI do mouse nativo é a medida de sensibilidade do sensor indicando quantos pixels o cursor se move na tela para cada polegada. Então, DPI do mouse é isso. DPI do Shimatrix é a velocidade de quanto maior o valor, mais rápido fica, quanto menor o valor, mais lento fica. Em outras palavras, o DPI do aplicativo do Shimatrix está na aceleração do analógico de acordo com a velocidade que seu mouse está sendo movido. Então, o DPI do seu mouse é uma coisa e DPI do aplicativo do Shimatrix é outra. Tanto que a velocidade de aceleração é ajustada no RIP e no ADS. Se vocês prestarem atenção, tem lá graus e centímetros. Quando você aumenta o DPI do aplicativo do Shimatrix e deixa a aceleração do mouse em 0 e ajusta na curva balística, você tem o mesmo resultado como se você estivesse utilizando um DPI baixo na aplicação do Shimatrix e ajustando pelo RIP e ADS, que você coloca os números. E isso, gente, sem dar conflito. E lembrando, isso é apenas a configuração do Shimatrix para mouse, tá certo? Porque é o mouse que faz todas as coisas. A mecânica do teclado é você ter a infinidade de mapeamento de macro e tecla de acordo com o que você gosta de jogar. Então, Shimatrix é resumido a isso. E aí você faz os ajustes, onde o RIP é a sua movimentação de câmera aberta e a ADS é quando você está mirado. Quando você deixa bem configurado, você tem um resultado muito incrível. E de resto fica a sua parte de colocar o macro e você vai montando a sua configuração à sua forma. Por isso que nos suportes eu falo qual tecla tu quer, qual macro tu quer, e assim fica mais fácil do cara ir montando. E depois disso o cara vai ajustando a sensibilidade dele. Certo, HTG, eu entendi. Agora me explica uma coisa. Por que o Shimatrix ele é parado no tempo, mesmo sendo um adaptador novo? O Shimatrix, por mais que ele tenha tudo do bom e do melhor, ele não consegue ter mais a melhora quando o jogo muda. O exemplo está no novo jogo, que é o COD BO7. O adaptador ele tem uma área de aim assist padrão, que é a bolha que se tinha lá no Steam Apex. O aim assist bolha, ele não vai automaticamente ao inimigo, ele tem uma área maior de atuação do aim slowdown. Para quem não sabe o que é o aim slowdown, é quando você passa a sua câmera em cima do inimigo e ela fica lenta. No Shimatrix ou produtos da linha Shintech, essa área é maior. Então quando você chega até um certo ponto, você vê que fica pesado e quando está mais perto do cara, fica mais pesado ainda. O exemplo disso é quando você faz recoil no cara. Quando você faz recoil no bot, o recoil fica paradinho, mas quando tu vai para a parede, a arma desce. Tu entendeu? Então, além do aim assist slowdown que o jogo já te dá, o adaptador ele te dá mais aim assist slowdown, então fica 2. Só que o jogo COD BO7 ele trouxe uma outra mecânica de aim, que é o rotacional em 2 analógicos. O aim assist rotacional do Shimatrix ele é colocando para cima e para baixo, para esquerda e direita, na diagonal, fazendo movimento. Só que isso era voltado só para um analógico, que era seu LS ou L3. Só que agora dividiu em 2 e o Shimatrix não tem essa compensação no segundo analógico. E como o Shimatrix ele é feito por macro bruto, você não consegue colocar para que o outro
outro analógico, que é o R3 ou RS, tenha o AIM de continuidade que não atrapalhe o movimento do seu mouse ou controle, porque se você fizer, vai atrapalhar no movimento do seu mouse e controle. Então, para quem joga BO7, está sempre utilizando a mecânica de 50% do AIM Assist, que é só ter o movimento rotacional de um analógico para ver a mira seguir, porque todo mundo acha que AIM Assist é isso. Sendo que a galera em outros adaptadores está tendo 100% do resultado. Só que no Shimatrix, mesmo que a galera tenha o mouse e teclado bem configurado e tudo mais, você só vai ter isso. Você não vai ter mais a ajuda, por exemplo, no COD BO7, como tinha no COD BO6, MW3, MW2. Então você que está jogando com o Shimatrix, você está tendo o seu resultado, só que você está tendo o seu resultado não porque o adaptador está te ajudando como antes, você que está fazendo mais coisas, tu entendeu? Coisa que não acontece em outros adaptadores, que o adaptador realmente ajuda e você só complementa. E isso poderia ter sido diferente se o adaptador começasse a aceitar GPC Script ou Script Lua. No Steam Apex tinha o famoso X-Link, que você conseguia colocar macros no Steam Apex que não tinha no próprio adaptador, tu entendeu? Então até o Steam Apex é mais avançado que o Shimatrix, mesmo tendo uma tecnologia inferior. E com GPC Script, como tudo estaria sendo programado, o seu mouse e teclado não iria perder o rendimento, não iria perder tecla. Além disso, depois desses 3 anos de lançamento do Shimatrix, o adaptador bateu um teto onde qualquer jogo que você jogar vai ter o mesmo resultado de um cara que joga com o Shimatrix há 3 anos. Por exemplo, o R6 é sempre o mesmo valor do SAB. HTG, mas o SAB muda a cada atualização, mas você não usa o mesmo valor que o cara tá fazendo? Então é a mesma coisa. Mesmo valor de recoil, mesmos macros. Já o Chronozen, cada atualização do R6 traz coisas diferentes, como por exemplo, a Inlock, HS AIM e tudo que ajuda na precisão do jogo. Shimatrix não tem mais a Inlock porque teve uma atualização e tirou o macro disso. Call of Duty é o mesmo macro de AIM rotacional e orbital. E agora com o BO7 você está usando o Shimatrix em 50% porque mudou a forma de como um rotacional funciona. E aí o que é que acontece? Muitos estão usando o Shimatrix com outros adaptadores porque os outros adaptadores têm mods que realmente dão aquela ajuda e você tem o melhor dos dois mundos, o melhor do mouse teclado que é o Shimatrix e o melhor dos scripts que são os outros adaptadores. O controle no Shimatrix ele é totalmente esquecido, não tem uma atualização que realmente traga algo de novo, de diferente para o controle e todo mundo fica limitado a usar recoil e AIM. Tem gente que não se importa em usar apenas o Shimatrix para mouse e teclado, mas eu quero utilizar 100% o adaptador. Eu não gastei quase 1.200 conto para ter um resultado mediano de mouse e teclado. Eu quero que o Shimatrix traga o resultado igual ao que eu tenho com meus scripts pagos no Chronozen. Eu não quero ter um resultado de script gratuito, medíocre. Tu entende? Eu quero ter algo que realmente me ajude mesmo dentro do jogo. Entenda, gente, que o Shimatrix ele é um adaptador de nova geração e ele tinha tudo para ser o melhor adaptador para controle e mouse e teclado. Só que eles perderam a oportunidade de melhorar ele ainda mais. Se fosse eu, dono da marca, eu colocava o Shimatrix para ler Computer Vision e adicionar GPC Script. Duvido muito que ia ter concorrência com ele, porque ele ia ter o melhor dos 3 mundos. O melhor do mouse teclado, o melhor do Computer Vision que só o Titan II tem e o melhor do GPC Script do Chronozen. Tu entende? E por burrice, eles apenas fizeram um adaptador para funcionar medíocre para o controle e muito bom para o mouse teclado. Só que o adaptador bateu um teto. Porque como é macro bruto, não tem mais o que melhorar. Todo mundo vai estar utilizando as mesmas coisas, tu entendeu? Por isso que ele é um adaptador novo, só que parado no... Aí pode ter alguém questionar assim, mas HTG, eu comprei o Shimatrix para jogar de mouse e teclado. Aí eu vou falar assim, peraí, qual jogo tu joga? Ah, eu jogo R6, Valorant, PUBG, beleza. Ok, você comprou da forma certa, porque tem jogos que não aceitam, massa. Ok, tudo certo, porque esses jogos não tem o AIM Assist. Beleza. Agora, se tu fala COD, Apex, Fortnite, aí tem alguma coisa errada. Aí tu tá mentindo pra si mesmo. Porque o cara que comprou o Shimatrix pra jogar COD é porque sim quer ter o AIM Assist. Essa conversa de, ah não, porque eu comprei o Shimatrix só pra ter o melhor mouse e o melhor do teclado. Mentira, porque o melhor do mouse e melhor do teclado é você conectando de forma nativa, pegando o cabo USB do teu teclado e mouse e conectando direto no teu console ou conectando direto no teu PC. Se você comprou o Shimatrix é porque você sim quer ter o AIM Assist do jogo. Ok, tem gente que compra o Shimatrix só para utilizar o AIM Assist do jogo, mas a grande maioria quer ter sim a ajuda que o adaptador pode dar, que é criando um macro orbital e rotacional. E se o adaptador ele não acompanha as mecânicas do jogo, logo você só vai ter o mouse e teclado padrão e você vai ter que fazer o resto.
Tu entendeu? Se eu pegar o Chronomax, que é um adaptador de 2013, olha o tempo, 2013, e fizer um script para ele do BO7, a galera que tem um Chronomax de mouse e teclado vai ter um resultado de script melhor que o Shimatrix, que é um adaptador novo, de 3 anos atrás que foi lançado. Então a empresa, ela tem que lançar atualizações, deixar macros específicos para aquele tipo de jogo. Não adianta colocar só linear, standard e dinâmico, porque aquilo ali é uma farsa, entendeu? O tipo de curva de mira que tu quer utilizar para ter mais aim assist é o dinâmico, não é linear e nem padrão, é o dinâmico. Simples assim. Chronozen só tem resultado bom de script porque usa no dinâmico. Quem usa no linear não tem resultado. Só vai ter um resultado de velocidade e de sensibilidade. Mas e o aim assist? Cadê? Não tem, pessoal. Então assim, vocês têm que entender que o adaptador, ele é excelente. O Shimatrix, ele não é um adaptador ruim, ele é um adaptador excelente, ainda mais para quem joga de mouse e teclado. Só que todo o resultado, agora nos jogos de agora e nos novos que vão vir, vai ser você jogando mais. Antigamente você tinha o auxílio do adaptador. Você colocava a mira, travava mesmo no Shimatrix. De longa distância você atirava, só apertava o botão de atirar, controlando um pouco e a mira ia no cara certinha, porque você sentia colando. Agora não tá mais assim, é você fazendo o resultado. Faça o teste, baixe o jogo BO6, utilize uma configuração antiga do BO6 e mire e atire no bot do BO7, que tu vai ver o resultado absurdo. Então assim, você tem que entender que o adaptador, por mais que ele seja excelente, ele bateu um teto, todo mundo vai estar utilizando as mesmas coisas. Por isso que eu tô demorando muito para fazer uma configuração para o Shimatrix, porque tá difícil. Eu não quero ter um resultado de script gratuito, eu quero ter um ótimo resultado. Entendeu? Aí você pode perguntar assim, mas HTG, é fácil você tomar ban com o Shimatrix? Obviamente que não, pessoal. Porém, existe sim a chance de você tomar ban. Até porque o Shimatrix, ele é considerado um cheat. Só que é muito difícil mesmo de você tomar o banimento. Só que tem jogos que possuem o mouse trap e mesmo com um novo valor de SAB, ainda assim você pode ser identificado e expulso da partida. Jogos como PUBG, Valorant, Marvel Rivals, é muito comum do pessoal tomar banimento por deixar a aceleração do mouse muito mais rápida que o analógico do controle. Só que isso é comum nesses jogos. Existe também outros relatos que teve gente banida no COD e em outros jogos. Só que geralmente o ADM da Shin-Tech apagam esses posts dos fóruns, que é uma prática errada, porque o pessoal tem que saber que naquele jogo tem sim a chance de você tomar o banimento. Além disso, os próprios usuários do fórum ficam falando besteira pro cara que fez um post sobre banimento, tá ligado? Então assim, o cara fala que tomou ban, aí falam que é mentira. Depois que o cara manda a foto que tomou o banimento, o pessoal apaga o post. É muito comum. Se você tá sempre no fórum, você acha mensagem desse tipo, mas apaga muito rápido, pessoal. Só que você tem que entender que o Shimatrix, ele é um cheat. Então você tenha consciência de que se você tomar um banimento, foi porque você já sabia do risco de estar utilizando um cheat. Não é porque é difícil que é impossível de tomar, tá, pessoal? Maior exemplo tá aí, BF6, PUBG, Valorant e até o próprio Marvel Rivals. Muita gente toma ban por estar utilizando nesses jogos. Entrando na parte da comunidade do Shimatrix. A comunidade do Shimatrix, ela é dividida pelo marketing, preço absurdo e preguiça. A comunidade do Shimatrix, ela é mais ativa dentre os adaptadores e o pessoal sim, realmente se ajudam, principalmente na parte do fórum no próprio Shin-Tech. Existem grupos de Discord, WhatsApp que realmente eles se ajudam. Mas só que eles não se ajudam porque eles estão fazendo bem para a comunidade do Shin, não. É porque são coisas iguais e a galera só joga uma configuração lá e pronto, e você usa e fica ajustando da sua forma, porque é o famoso copia e cola. Só que, porque a comunidade do Shimatrix é preguiçosa, além da parte do copia e cola, o pessoal não quer realmente aprender como utilizar o adaptador, e pela sua falta de atenção, desiste de aprender a configurar as coisas do adaptador. E aí vem a parte do marketing e preço absurdo. No Shimatrix existe a comunidade gratuita, que é chamada de Cloud, que você vê as configurações dos gringos, aí você só copia e cola. Só que a maioria das configurações são feitas para o teclado A0 e nunca entrega o resultado que tem na gameplay que o cara deixa lá no Cloud. Aí sempre no final da configuração ou no final do vídeo tem o Discord do cara falando que vai ter uma configuração melhor para um valor X, e aí então entra a parte do marketing. Só que quando você entra no Discord e paga tipo $30, você vê que é a mesma configuração que tu pegou de forma gratuita, então você sempre vai ter o mesmo resultado. Já na
na parte dos preços absurdos, é literalmente você pagar R$500 apenas em recoil de arma de PUBG ou R6, por exemplo, onde o cara te entrega um recoil do Aberil com todas as miras, só que quando tu vai testar não fica do jeito que você queria, porque muitos não entendem que recoil é algo individual. Mesmo você utilizando o mesmo valor de sensibilidade, o resultado nunca será o mesmo, já que o cara fez o recoil tem um gosto e você tem outro. É mais fácil você ver o vídeo onde eu explico como fazer o recoil, só que como você é preguiçoso, não consegue ver e nem consegue replicar as coisas que eu faço, e fazer por si só e não pagar R$500, porque no canal tem tudo explicando como você fazer os macros. Se você não tem tempo, desista de usar o Shimatrix, porque para ter adaptador você precisa se esforçar. Tirando isso, a comunidade do Shimatrix ela é muito tranquila, porque como o adaptador bateu um teto, não tem mais o que melhorar. E o que geralmente o pessoal faz é copiar e colar a configuração e fazer os mínimos detalhes ao gosto da pessoa. Quem mais usufrui do adaptador é o pessoal que joga de mouse e teclado, tá pessoal? Controle, são poucas as pessoas. Entrando na parte do local de compra. Como o pessoal que não tem paciência em perder tempo configurando o adaptador, eles botam para vender o Shimatrix por um preço muito abaixo do mercado. Então, Mercado Livre, AliExpress, Shopee e OLX são os melhores locais para você estar comprando o Shimatrix. Teve um cliente que comprou um Shimatrix por R$150 porque o cara ficou puto e vendeu ele. Então, é muito fácil você ter um Shimatrix barato. Porém, é importante você tomar cuidado, porque às vezes está com algum defeito. Por mais que o Shimatrix ele não tenha tanto defeito, possa ser que o cara conectou muito forte o controle na placa e deu defeito na placa, deu defeito na entrada. Então você tem que realmente ver se está funcionando, porque como aqui é o Brasil, não tem como a gente saber se o pessoal fala a verdade na hora de vender. E como todo mundo quer vender rápido, eles podem falar qualquer coisa, até falar que o produto nunca foi usado. Caso você queira estar comprando o adaptador novo, eu vou estar deixando aqui no vídeo os links de afiliado. Então eu poupei esse tempo para você, e caso você queira comprar, você me ajuda comprando nesses links. É literalmente onde tá passando aí no vídeo, como vocês estão vendo no exemplo de agora. Fechou? Bom pessoal, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, é só dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Os comentários estão abertos para você comentar e tirar suas dúvidas, que sempre tá aberto. Eu sempre respondo e leio todos os comentários, beleza? Agradeço a todos que chegaram até o final. Muito obrigado e fui! Se você chegou até aqui, é porque você assistiu o vídeo por completo, então eu recomendo que, para você não sair do foco do assunto, veja um desses vídeos que eu estou indicando aqui agora na tela. E não esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Não esquece, é uma troca. Eu te ajudo com informação e tu me ajuda fortalecendo o canal. Fechou? Tchau!